tema. Eu gostei que essa lição, essa semana, ela está escancarando verdades que muitas pessoas não aceitam. Verdades que as pessoas não entendem e que aprendem da pior forma. De que o amor de Deus é de forma imerecida. Ninguém faz nada para conquistar o amor de Deus. É como o Luiz Gonçalves dizia, que Deus não olha lá do céu e diz assim: como eles são bons, como eles são tão bonzinhos, tão legais, tão perfeitos, tão inocentes, e como eles não bebem, eles não fumam, eles não mentem, eles são tão bonzinhos que eu vou proteger eles. Essa é uma realidade que não existe. Deus não olha para nós e pensa desse jeito, e por causa disso Ele nos protege, por causa disso Ele cuida de nós. Ele sabe que nós somos ruins, Ele sabe que nós somos teimosos, Ele sabe que nós somos rebeldes, mas mesmo assim Ele renova o seu amor diante de nós, Ele prova o seu amor diante de nós todos os dias. Todo dia Ele coloca as misericórdias dele sobre a nossa mesa e renova as chances para cada um. Esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus que nos ama sem a gente merecer. E a lição ela começa falando justamente isso, que Deus amava o povo de Israel, mesmo eles se afastando, mesmo eles se rebelando, mesmo eles preferindo os ídolos. Deus continuava amando o povo de Israel e Ele faz do mesmo jeito conosco. Então, se Ele nos ama sem a gente merecer, é sinal de que Ele não precisa de nós. Na verdade, Deus não precisa de nada. Sabia disso? Deus não precisa do ser humano. Não tem alguma coisa que a gente faça que satisfaça a Deus. E Deus fica, como eu estava precisando disso. Que os seres humanos fizeram isso, agora eu estou satisfeito. Não existe isso. Os ídolos, essa noção errada veio dos ídolos. Os ídolos, eles tinham fome, segundo a crença do povo, do tempo da Bíblia, que a gente tinha que saciar a fome dos deuses. Eles estocavam grãos, estocavam alimento para alimentar os deuses. Tinha que aplacar a ira dos deuses. Se os deuses ficassem irritados, furiosos, tinha que fazer algum sacrifício para os deuses voltarem a ficar calmos. Senão eles castigavam o mundo com peste, com várias coisas. Então os ídolos eram como se fossem deuses dependentes, deuses com características humanas. Mas o Deus que a gente adora, ele não precisa da gente, ele não precisa de nós, ele não precisa de nada. Então é a gente que precisa dele, é a gente que é dependente dele, que a gente não pode viver sem ele. Se ele voltar o rosto, se ele der as costas, se ele virar o rosto contra nós, a gente morre. Então nós temos que depender nós temos que depender inteiramente de Deus. Então existia um evangelista, uma vez que veio para Sul, que ele fazia o apelo assim: faça Jesus feliz, se converta, faça Jesus feliz. Como se Jesus vivesse triste, vivesse acabrunhado, dependendo da decisão, dependendo, das pessoas. É claro que ele fica feliz, é claro que ele se entristece quando nós saímos, quando nós pecamos, mas a verdade é que ele não depende de nós, ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Agora, já que Deus é o Criador, antes da criação, Deus é um Deus de amor, ou ele só passou a ser amor depois da criação? É isso que nós vamos ver agora. Quando a gente lê Salmo 33:6, nós vemos que pela sua palavra os céus foram criados, pela sua palavra o universo passou a existir. E quando a gente vai para Apocalipse 4:11, a gente vê aquela declaração, aquele canto de louvor diante do trono, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, e por tua vontade elas vieram existir e foram criadas. Então Deus também não precisava ter criado o planeta Terra, não precisava ter criado o mundo, ele criou pela sua vontade. Então, ele não precisava ter criado o mundo para que o mundo se tornasse seu objeto de amor, o seu objeto de carinho, o seu objeto de cuidado. Não. Ele já era amor antes disso. Ele sempre foi amor antes mesmo de ter criado os anjos, antes mesmo de ter criado os seres humanos. Porque quem é que ele amava? Já que
Antes de Deus criar os seres humanos, o mundo e os anjos, quem era que Deus amava antes de tudo isso? Em João 17:24 diz assim, Jesus dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Deus já amava o Filho. Os três ali da Trindade já se amavam. Então Deus já era um Deus de amor antes de ter criado tudo que existe. Então, essa é uma verdade, essa é uma lição muito importante. Deus não precisava de criaturas que fossem o objeto do seu amor. Então, por isso, o amor dele é voluntário. Ele escolhe nos amar. Ele prefere nos amar. Que isso é uma coisa inexplicável. Não tem como a gente achar uma razão para isso. Não tem como a gente encontrar um motivo. Deus não tem motivo para nos amar, mas ele escolhe nos amar por causa disso. Não tem. Você pode ficar pensando o dia todo, razões para Deus amar o ser humano não existe. Não tem razão. É inexplicável, como eu botei na música. É inexplicável. Nós vamos passar a eternidade tentando entender isso. Não tem razão. Não há razão para o amor de Deus. Agora, uma coisa que é interessante. É impossível medir o alcance do amor de Deus. Se a gente olhar, por exemplo, dois casos da Bíblia em que os personagens eles intercederam pelo ser humano, intercederam por outras pessoas diante de Deus, ficou claro o quanto o amor de Deus ele tem um alcance, ele tem um efeito grande. Quando, por exemplo, Abraão intercede por Sodoma, intercede, na verdade, por Ló e pela sua família, ele diz, o Senhor vai destruir toda a cidade se tiver 50 pessoas justas na cidade? Aí Deus diz, não, se tiver 50 eu não destruo não. E se tiver 40? Se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20? E à medida que o número vai diminuindo, se tiver 10, Deus diz, por causa dos 10 eu não destruiria a cidade. Então, a cada vez que o número ia diminuindo, Abraão ia tendo mais certeza o quanto Deus é misericordioso. Se tivesse 10, Deus não destruiria a cidade. Acontece que nem 10 havia naquela cidade, havia só Ló e a sua família, que nem chegavam a 10 pessoas. Então, ali Deus precisou destruir Sodoma e Gomorra. Mas você viu que se tivesse pelo menos 10, Deus não destruiria. Então mostrou ali a misericórdia de Deus e a justiça naquela situação. E outro caso é Moisés, quando Moisés intercede a Deus pelos israelitas, e ali também foi mostrado o amor de Deus ao Deus poupar o povo de Israel, por causa ali, não por causa da intercessão de Moisés, mas porque ele amava aquele povo. Então o amor de Deus é uma coisa irresistível, tem um alcance extraordinário. Então, Deus continua a amar os seres humanos, mesmo depois da queda do ser humano lá no Éden, e mesmo depois que todos pecaram individualmente. Olha que isso aqui é um detalhe interessante. Deus amou Adão e Eva, quando os dois pecaram, e mesmo quando os seres humanos continuaram se reproduzindo, a humanidade continuou se reproduzindo, continuou crescendo, e cada um pecou individualmente, Deus continuou nos amando. Amém. Porque isso é um detalhe interessante, porque Deus poderia ter destruído Adão e Eva naquele dia do fruto. Todo mundo sabia disso? Deus poderia ter destruído Adão e Eva no momento em que eles comeram do fruto. Porque a sentença era qual? Se comer, morre. No dia em que dela comer, certamente morrerás. A sentença era que no dia que eles comessem do fruto, eles morriam naquela mesma hora. Então por que eles não morreram? Porque naquele mesmo dia, Deus chamou os dois e disse, olha, eu vou matar aqui um cordeiro, e o sangue desse cordeiro, a morte desse cordeiro, ela vai significar uma coisa. Aí Deus mostrou numa tela, disse assim, um dia eu vou mandar o meu filho vai morrer por toda a humanidade, e se vocês tiverem fé no sacrifício dele por vocês acreditarem que ele veio para morrer por vocês serão salvos. Eu vou dar mais um tempo de vida para vocês. Vocês vão envelhecer, vocês vão perder o acesso a esse jardim, vocês vão perder acesso à vida eterna, a uma vida eterna, vocês vão perder acesso à vitalidade, os animais vão ficar ferozes,
vocês vão sentir frio, vocês vão sentir calor, vocês vão sentir cansaço, vocês vão começar a definhar, e vocês vão morrer. Vocês não vão ser mais eternos, vocês vão morrer. Agora, eu posso ressuscitar vocês, posso dar a vida eterna de novo a vocês, devolver o acesso ao jardim, mas para isso vocês precisam reconhecer a fé, ter fé no meu filho que vai vir morrer por vocês, e para demonstrar isso, vocês vão ter que sacrificar esse cordeiro. O sacrifício do cordeiro é um símbolo, é um sinal. Então Deus ensinou isso para Adão e Eva, mas era só os dois ali que tinham pecado. E quando a humanidade começou a crescer, e cada ser humano começou a pecar, e o pecado ficou cada vez mais horrendo, cada vez pior. Se fosse um ser humano, se fosse cada um de nós, a gente teria destruído no primeiro dia. Mas mesmo depois que a humanidade cresceu e o pecado aumentou, o que é que diz lá nas cartas de Paulo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais o pecado foi crescendo, quanto mais a humanidade foi ficando pior, mais o amor de Deus foi aumentando. Amém. Mais a graça de Deus foi crescendo. Glória a Deus. Essa é a beleza do amor de Deus. Onde existe pecado, existe graça dobrada. E a demonstração maior da graça de Deus foi entregar a sua vida, foi pagar o preço, foi morrer por cada um de nós. Aquilo foi a maior demonstração de amor, foi a maior demonstração da misericórdia, da graça de Deus. Você sabia a diferença entre justiça, graça e misericórdia? Justiça é dar a alguém o que a pessoa merece. O que é que seria justiça lá no caso do Jardim do Éden? Ter destruído Adão e Eva naquele mesmo dia. Justiça é dar algo a alguém que a pessoa merece. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Adão e Eva mereciam morrer e Deus não matou os dois naquele dia. Isso é misericórdia. É não dar o que a pessoa merece. E graça é dar à pessoa o que ela não merece. Eles não morreram naquele dia e Deus concedeu à humanidade o direito da vida eterna. A gente não merece essa segunda chance. A gente não merece a vida eterna. Mas Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Então, justiça, dá o que você merece. Misericórdia é não dar o que você merece. E graça é dar a todos nós o que a gente não merece. É dar a vida eterna. Obrigado, é dar de novo acesso ao jardim. É dar de novo acesso ao paraíso. Se a gente reconhecer isso, irmãos, se a gente reconhecer isso no nosso dia a dia, a gente sente menos vontade de pecar. A gente sente menos vontade de machucar o coração de Deus, de causar tristeza ao coração dele. Quando a gente reconhece que a gente precisa dele, não é ele que precisa de nós, isso nos leva a ter um coração mais grato, um coração mais consagrado e com mais vontade de amar o nosso Criador. Vamos pedir a ele agora que nos dê esse coração de carne, esse coração sensível à voz do Espírito Santo e que reconheça a nossa dependência do nosso Senhor. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos nós, no último dia desse ano, reconhecendo a nossa dependência de Ti, reconhecendo a Tua presença em nossa vida, o Seu amor que é desmedido, a Sua graça que é infinita. E aqui, Senhor, estamos, logo à tarde, cada um nas suas igrejas vai participar do pôr do sol, onde nós vamos contar as bênçãos, onde nós vamos relembrar tudo de bom que o Senhor fez por nós. Verdade. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos deu o pão de cada dia, todos os dias desse ano, o Senhor não deixou nada faltar. Verdade. O Senhor nos preservou com vida, com saúde, para estarmos em Tua presença mais um dia e mais um ano. Então nós estamos gratos, Te louvamos por Tua misericórdia, por Tua generosidade e pedimos, Senhor, assim como os discípulos pediram lá em Emaús, fica conosco, não nos abandone. E que esse próximo ano nós possamos passar cada dia junto contigo, sentando, que o Senhor sente à nossa mesa, que o Senhor nos faça companhia, pois sem Ti nós não somos nada e não temos para onde ir. É contigo que nós temos a certeza da vida eterna. Então esteja conosco, assim como o Senhor esteve ao longo desse ano, que no próximo ano, 2025, seja um ano passado contigo, todos os dias, todas as manhãs, por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.